Olá, galera do 7º ano do ensino fundamental, aqui é a professora Nayara da disciplina de Ciências e nós vamos continuar com o estudo do nosso plano de estudos tutorados, o PET, volume 5. Iniciando a semana 2 com o tema Critérios de Classificação dos Seres Vivos, e esse conteúdo você encontra das páginas 39 a 44 do PET, volume 5. Na semana anterior, nós falamos sobre taxonomia e nós aprendemos que inúmeras tentativas de classificar os seres vivos foram realizadas desde o século IV a.C. até os dias atuais. Inicialmente, eram observados critérios que podiam ser vistos a olho nu, aspectos externos. Mas esses critérios foram sendo modificados com a evolução do sistema de classificação, incluindo características ecológicas, fisiológicas, relações evolutivas entre os organismos, e recentemente critérios genéticos. Mas o que são critérios para a classificação desses organismos? Quais são os critérios que são observados para poder se classificar os organismos hoje em dia? Primeiramente, antes da gente conhecer quais são esses critérios, nós temos que entender o que são critérios, Segundo o dicionário online léxico, critério é aquilo que é usado como alicerce, parâmetro ou base para determinada análise ou avaliação, processo, raciocínio, lucidez ou razão, e ainda aquilo que é usado para efetuar diferenciações, distinções ou seleções. Vamos descrever alguns critérios importantes usados na classificação dos seres vivos. Então, a partir de aqui, a gente vai conhecer quais são esses critérios, quais são essas diferenciações, essas distinções utilizadas para se classificar os seres vivos. O primeiro critério que nós vamos conhecer é o modo de nutrição. Todos os seres vivos precisam de uma fonte de energia para sobreviver, e a forma como obtêm essa energia no ambiente os diferenciam em seres autotróficos e heterotróficos. Então, todo organismo precisa de energia para sobreviver, todo ser vivo, e essa energia é obtida através da alimentação, através do alimento. Então, dependendo da forma com que esse organismo se alimenta, ele é classificado em autotrófico ou heterotrófico. O organismo autotrófico é aquele que produz o próprio alimento, como, por exemplo, as plantas, as algas, algumas bactérias. Então, são organismos que realizam processos como, por exemplo, a fotossíntese, As plantas realizam fotossíntese através da luz do sol, do gás carbônico e da água. Então, todo esse material, todos esses elementos no interior das suas células são transformados em energia, através desse processo fotossíntese. Então, são organismos autotróficos, eles mesmos produzem o seu próprio alimento. Já os seres heterotróficos são aqueles que se alimentam de fontes externas, de outros organismos, Então, o leão, por exemplo, ele é um predador, ele se alimenta de outros organismos, de outros animais. A galinha, ela se alimenta de pequenos insetos, de sementes, de plantas, Então, são todos seres heterotróficos. Vamos analisar agora o modo de nutrição dos organismos autotróficos fotossintetizantes, ou seja, aqueles organismos que produzem o próprio alimento através da fotossíntese. A fonte primordial de energia é o Sol, mas somente os seres dotados de certos pigmentos, como clorofila, carotenoides e bacterioclorofila, são capazes de converter essa energia luminosa em alimento no processo chamado de fotossíntese. As plantas, as algas e as cianobactérias são exemplos desses seres que transformam a matéria inorgânica, como a água e o gás carbônico, em glicose e oxigênio. A glicose é uma molécula, um açúcar, e é a principal fonte de energia dos seres vivos. Então, durante a fotossíntese, esses organismos transformam a luz do sol, gás carbônico e água, em glicose, e também durante esse processo é liberado o oxigênio. Então, a glicose é a fonte de energia desses organismos. Algumas bactérias realizam a fotossíntese, mas não utilizam água na reação. Aqui nós temos uma imagem de microscópio mostrando aqui algumas cianobactérias, que são bactérias que realizam fotossíntese, bactérias autotróficas. A glicose, que é uma molécula energética, é o açúcar aqui que eu disse para vocês que é a principal fonte de energia dos seres vivos, pode ser armazenada em vários órgãos da planta, como raiz, caule
e frutos sob a forma de amido, que serve de alimento para outros seres, né? Quem já ouviu falar do amido de milho, amido de mandioca? O que é esse amido? O amido é um nutriente, né, que é extraído de certas plantas, e a glicose que é obtida aqui no processo de fotossíntese é armazenada, né, em alguns órgãos dessa planta na forma de amido. Então nós conseguimos aproveitar este amido, né, extraí-lo e utilizá-lo no nosso dia a dia, né, em processos industriais, em receitas, né, etc. E outros organismos também se beneficiam deste amido, né? Os organismos que se alimentam de plantas, de raízes, de frutos, todos eles estão absorvendo este amido, né? Essa energia dessas plantas. Dessa forma, como alimento, a energia é transferida na cadeia alimentar dos seres autotróficos para os seres heterotróficos. Então, os seres autotróficos produzem, né, a energia, e os animais, os organismos heterotróficos, né, os outros organismos heterotróficos que se alimentam dessas plantas, desses outros organismos, né, acabam absorvendo essa energia. Então, essa energia ela é transferida através da cadeia alimentar. Então aqui mais uma imagem, né, representando o processo de fotossíntese. Nós temos a energia, né, da luz do sol. A planta, então, ela absorve essa energia juntamente com o gás carbônico, né, o dióxido de carbono presente na atmosfera, e também água e sais minerais, né, que ela absorve através de suas raízes. E no interior de suas células, né, ela realiza o processo de fotossíntese, que é a conversão aqui desses elementos em glicose, né, que é a molécula energética, e a partir disso a planta, né, ou o organismo fotossintetizante consegue sobreviver, né, se mantendo ali alimentado, entre aspas, né, a partir dessas moléculas de glicose que são produzidas. Além da fotossíntese, alguns organismos também realizam um processo autotrófico chamado de quimiossíntese. Esses são os organismos autótrofos quimiosintetizantes, ou seja, que produzem o próprio alimento através do processo de quimiossíntese. Os quimiosintetizantes, né, os autótrofos quimiosintetizantes, são organismos capazes de produzir energia sem a utilização da energia luminosa. Eles utilizam gás carbônico, água e outras substâncias inorgânicas, como, por exemplo, amônia, ferro, nitrito, enxofre, como fonte de energia. Então, se lá na fotossíntese os organismos utilizam a luz do sol, né, como fonte de energia principal para poder converter todos esses elementos em energia, em alimento, os quimiosintetizantes não utilizam a luz do sol. Essa é a diferença. No lugar da luz do sol, eles utilizam outros elementos, né, presentes no ambiente, como amônia, ferro, nitrito, enxofre, etc. As nitrobactérias participam do ciclo do nitrogênio do solo, são exemplos de seres quimiosintetizantes do solo de grande importância. Então, essas nitrobactérias são seres quimiosintetizantes, né? Elas utilizam o nitrito, né, o nitrogênio, como fonte principal ali do seu processo, né, de obtenção de alimento. Essas bactérias, elas vivem no solo e elas são importantíssimas porque através desse processo aqui de obtenção do alimento, elas fixam o nitrogênio no solo. O solo ele precisa de nitrogênio, este é um elemento importante, né, para que o solo mantenha ali as suas funções, ele se mantenha sempre saudável e permita com que as plantas, né, se desenvolvam ali. Então ele precisa desses nutrientes, precisa desses elementos, o nitrogênio é um deles, e é graças às nitrobactérias que o solo consegue obter, né, esse nitrogênio para poder ali disponibilizar, né, esse elemento para os demais organismos que necessitam dele. Agora vamos falar dos organismos heterotróficos, ou seja, aqueles que se alimentam a partir de outros organismos, a partir de outras fontes que não produzem o próprio alimento. São todos os seres que não conseguem produzir o seu próprio alimento, tendo que obtê-lo pela alimentação ou a absorção. São exemplos de seres heterotróficos os animais, os protozoários, os fungos e a maioria das bactérias.
O segundo critério que nós vamos analisar é o tipo de respiração. Todos os seres vivos realizam o processo de respiração para viver, mas ela pode ser aeróbia, quando ocorre na presença de oxigênio, como nós seres humanos, né, que necessitamos do oxigênio presente aqui na atmosfera para realizar o processo respiratório. Então, nós dizemos que é um processo aeróbio, né, com a presença de oxigênio, ou anaeróbio, quando ocorre na ausência de oxigênio, como algumas bactérias e fungos fermentadores, por exemplo. Esses organismos, eles respiram sim, mas eles não necessitam de oxigênio para isso. Então, o resultado, né, esse processo de respiração anaeróbia é a fermentação. Fermentação é um processo utilizado da produção de vários produtos, como, por exemplo, bebidas alcoólicas, queijos, vinhos, né, o fermento utilizado lá no pão, no bolo. O que é isso? É o resultado do processo, né, realizado por esses organismos anaeróbios que realizam a respiração na ausência de oxigênio. Então vamos conhecer com detalhes a respiração aeróbica. Na primeira etapa da respiração aeróbica, os organismos realizam a troca gasosa, isso é, a absorção do oxigênio e a liberação do gás carbônico. Então nós inspiramos o oxigênio e respiramos gás carbônico. Ela varia nos diferentes seres vivos, podendo ser realizada por meio de diversas estruturas respiratórias, onde se processa a difusão. O que é a difusão? É a passagem do gás carbônico e do oxigênio do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Ou seja, quando nós inspiramos, né, o oxigênio, ele vai aqui para o interior dos nossos pulmões, ele é conduzido para o interior dos nossos pulmões, e essa troca gasosa, né, que é a passagem aqui desse oxigênio para a corrente sanguínea e a passagem do gás carbônico da corrente sanguínea de volta para o pulmão para poder ser expirado, essa troca acontece através de difusão. Então aqui nós temos no interior do pulmão uma grande concentração de oxigênio quando nós inspiramos, né? E lá na corrente sanguínea existe uma baixa concentração de oxigênio. Então, automaticamente, esse oxigênio presente aqui no pulmão passa para a corrente sanguínea. Então, é uma passagem do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E o gás carbônico, ele sofre o mesmo processo, só que aqui no sentido inverso, né? Nós temos na corrente sanguínea uma grande presença de gás carbônico, né, que está vindo de todo o corpo para poder ser jogado fora, expelido. Então nós temos na corrente sanguínea uma grande concentração de gás carbônico, enquanto no pulmão nós temos uma grande concentração de oxigênio que veio da inspiração. Então esse gás carbônico ele passa do meio mais concentrado para o menos concentrado, que é do sangue, né, da corrente sanguínea para o pulmão. E uma vez no pulmão ele é expelido através da expiração. Então isso é difusão, a passagem do meio mais concentrado para o menos concentrado. Então é assim que ocorre as trocas gasosas, né, de oxigênio e gás carbônico aqui no interior, né, do nosso sistema respiratório. Essa passagem ela pode ocorrer de forma direta, ou seja, do ar diretamente para as células do organismo, né? Ou indireta, quando a estrutura é rica em vasos sanguíneos e os gases são transportados pelo sangue até as células. Então, os organismos mais simples, né, que realizam esse processo de respiração aeróbica, sofrem a passagem, né, do gás carbônico e do oxigênio de forma direta, ou seja, do ambiente diretamente para as células. Agora, se forem organismos mais complexos, como o nosso, por exemplo, né, nosso organismo humano, então há uma troca, uma passagem indireta, né? Então, primeiramente a inspiração, depois esse oxigênio ele passa por difusão para a corrente sanguínea e aí é que ele é transferido, né? Transportado para as células. Esse oxigênio ele vai para as células, né? As células para poder realizar os processos, né, necessários, elas necessitam, dentre outras coisas, de oxigênio. Então, esse oxigênio da respiração vai para essas células. De forma indireta, porque é através da corrente sanguínea, né? Porque nós somos organismos mais complexos. Agora, se passa diretamente para a célula, é forma direta.
Na segunda etapa da respiração aeróbica, já dentro das células, o organismo participa de um processo de quebra da glicose para obtenção da energia, denominado de respiração química ou respiração celular. Então, depois que o oxigênio ele foi absorvido, né, veio lá através do pulmão, foi absorvido, caiu na corrente sanguínea, ele é transportado e levado para as células. E aí, nas células, ocorre uma segunda etapa da respiração aeróbica, né? E então, dentro das células, o oxigênio ele participa de um processo bem complexo de quebra, né, da glicose para obtenção da energia. E esse processo ele é denominado de respiração química ou respiração celular. Vamos conhecer os diferentes tipos de respiração, né, e suas estruturas respiratórias. Então, os tipos de respiração aeróbica por difusão simples. Então, alguns organismos, né, como por exemplo as esponjas marinhas, né, os poríferos, não possuem tecidos verdadeiros, né? Então eles não possuem sistemas complexos, eles são animais bastante simples, eles não possuem sistema respiratório, vasos sanguíneos, eles não possuem pulmões, né? Mas eles necessitam de absorver o oxigênio porque eles realizam a respiração aeróbica, eles são organismos aeróbicos. Então, nestes organismos acontece a difusão simples, ou seja, o oxigênio ele passa da água, né, diretamente para as células através da difusão. Então a água é o meio, né, com alta concentração de oxigênio, enquanto a célula daquele organismo tem uma baixa concentração de oxigênio, né? Ele necessita de oxigênio, mas ele tem uma baixa concentração. Então esse oxigênio da água ele vai passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então da água o oxigênio entra diretamente nas células, em cada uma das células desse organismo. Esse processo também ocorre nas anêmonas e nas águas vivas, né? Então são geralmente organismos marinhos e esse processo de difusão simples ocorre assim, a passagem do oxigênio da água diretamente para a célula. Então não há necessidade de cair na corrente sanguínea, de transporte, né? São organismos mais simples, então realiza o processo de difusão simples. Um outro tipo de respiração aeróbica é a respiração tegumentar ou cutânea, né, onde ocorrem as trocas gasosas pelas células do tegumento superficial da pele, né? Então as células aqui do tecido superficial da pele há essa troca gasosa. Então o oxigênio ele segue por difusão do ar até as células e o gás carbônico no sentido contrário, né? Então do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, esse processo ocorre em vermes, como por exemplo a lombriga, né, e a solitária, e também em sapos, minhocas, e que possuem a pele úmida, fina e bastante vascularizada, envolvendo, portanto, os vasos sanguíneos. Então, aqui neste processo, o ar, né, o oxigênio, ele passa aqui através das células da pele, né, do organismo. Então não há necessidade de ser absorvido por um sistema respiratório para poder cair na corrente sanguínea. Acontece a troca gasosa por difusão, né, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então o oxigênio aqui do ambiente, da atmosfera, através dessas células, né, dessas células respiratórias presentes no exterior da pele desses organismos, esse oxigênio ele é absorvido, cai na corrente sanguínea e é transportado para o restante do corpo. O gás carbônico, mesma coisa. Ele sai aqui, né, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então ele é expelido, né, através das células presentes ali na pele desse organismo. A respiração cutânea pode vir completada por outra, como nos anfíbios, que também realizam a respiração pulmonar. A respiração branquial é um tipo, né, de respiração que ocorre em organismos como os peixes, por exemplo, né? A água ela entra pela boca do animal e sai pelas brânquias, que são aquelas estruturas, né, localizadas aqui nessa região, e possuem lamelas ricas em vasos sanguíneos e é onde acontecem as trocas gasosas. Então, a água entra, né, pela boca e sai aqui pelas brânquias. E neste processo, né, essa água ela passa por umas estruturas chamadas de lamela, né, que fazem parte aqui das brânquias. E nessas lamelas existem vasos sanguíneos, né? Então o oxigênio ele
passa aqui para esse vaso sanguíneo e é distribuído para o restante do corpo, e o gás carbônico, mesma coisa, que está presente nesse vaso sanguíneo, ele sai aqui para o exterior, né, através do processo de difusão também, mas através aqui dessa estrutura especializada chamada de brânquias, né, onde estão localizadas outras estruturas chamadas de lamelas, que é onde acontece mais precisamente essas trocas gasosas. Então, exemplos de peixes, moluscos aquáticos, né, larvas de mosquito realizam esse tipo de respiração branquial. Agora, a respiração traqueal é um sistema de túbulos que possuem contato direto com os tecidos. É um processo bastante comum nos insetos, né? E nesses organismos o ar entra por espiráculos, que são minúsculos orifícios localizados aqui na lateral do tórax e do abdômen, né? Desses insetos, desses organismos, e seguem para os tecidos por difusão. Esse sistema ele é exclusivo dos artrópodes terrestres, como os insetos, lacraia, piolho de cobra, por exemplo. Então, nós temos aqui os espiráculos, né, que são pequenos túbulos presentes no abdômen desses organismos. Então, o oxigênio ele entra, né, por esses espiráculos e são conduzidos aqui, né, pela traqueia, que são pequenos túbulos que vão conduzir, né, esse oxigênio diretamente para as células do organismo, né? Então, o oxigênio ele entra pelos espiráculos e é distribuído através da traqueia, que são esses túbulos, e o gás carbônico também vai sofrer o mesmo processo, só que inverso, né? Pelo processo de difusão. Então, ele vai sair, né, para o exterior, enquanto o oxigênio entra. Então, aqui, ó, entrou pelo espiráculo, encontrou aqui os túbulos traqueais, né, que são túbulos que vão conduzir esse oxigênio para os tecidos do organismo, para as células desse organismo. A respiração pulmonar é uma respiração onde ocorre o fenômeno de inspiração e expiração, né, que é o que nós, seres humanos, realizamos também. Esse processo de inspiração e expiração é realizado pelos pulmões, que é um órgão bastante complexo. As trocas gasosas com o sangue é chamada de hematose, né? Então, é quando o oxigênio passa para a corrente sanguínea e o gás carbônico sai da corrente sanguínea e é expelido, né? Então, esse processo é chamado de hematose e ocorre lá nos alvéolos pulmonares, que são ricamente vascularizados. Então, o oxigênio, né, ele entra aqui através da inspiração, ele passa aqui pela traqueia, né, que é nossa estrutura, que conduz o ar para o pulmão. O pulmão ele é constituído por brônquios, bronquíolos e porções terminais chamadas de alvéolos, né, que são as porções terminais desses pequenos túbulos que constituem aqui o interior do nosso pulmão. E nessas porções terminais é onde vão ocorrer as trocas gasosas, né, onde o oxigênio ele vai entrar na corrente sanguínea e vai ser distribuído para as outras células, né, para as células que necessitam dele, enquanto que o gás carbônico que está vindo ali na corrente sanguínea passa, né, para a região aqui pulmonar e é expelido pela expiração. Então, exemplo, animais terrestres vertebrados, né, todos os animais terrestres vertebrados que possuem vértebras realizam o processo de respiração pulmonar e alguns moluscos também. Iniciando as atividades da semana 2, PET volume 5, número 1. Todos os seres vivos precisam de uma fonte de energia para sobreviver e a forma como a obtêm no ambiente os diferenciam em seres autotróficos e heterotróficos. Sobre eles podemos afirmar: letra A. Todos os seres autotróficos realizam fotossíntese. A gente sabe que não é verdade, né? Porque também existe o processo de quimiossíntese. Letra B. Existem bactérias que realizam a quimiossíntese, processo que não utiliza a energia do Sol. Certinho? Muito bem. Então, correta a letra B. Vamos analisar as próximas. Letra C. Os seres heterotróficos podem ser representados pelos produtores na cadeia alimentar.
E letra D, na fotossíntese ocorre a produção de glicose, que é a substância energética inorgânica. Então aqui está incorreto porque a letra C, né, os heterotróficos são representados pelos consumidores, né? Os autotróficos são aqueles que produzem, né, o seu próprio alimento e eles servem de alimento para os organismos heterotróficos, que são os consumidores. E a letra D está incorreta porque a glicose ela não é uma substância inorgânica, ela é uma substância orgânica, né, que ela é derivada ali de processos realizados por seres vivos. Então, a alternativa correta aqui é a letra B. Existem bactérias que realizam a quimiossíntese, que é um processo que não utiliza a energia do sol. Número 2. Observe a cadeia alimentar abaixo e responda. Letra A. Qual organismo representa os produtores e que tipo de processo de obtenção de energia eles realizam? Então, nós sabemos que os produtores são aqueles que produzem o próprio alimento e servem de alimento para os organismos consumidores, né, que são aqueles que vão se alimentar deles. Nessa cadeia, nós também temos os organismos decompositores, né, que são os micro-organismos, como bactérias, fungos, que decompõem a matéria orgânica, né, para obter alimento. Eles decompõem, realizam a decomposição da matéria orgânica. Então, letra A. Qual organismo representa os produtores e que tipo de processo de obtenção de energia eles realizam? Então, nessa imagem, nós temos aqui as plantas, né, representando os produtores e eles realizam o processo de fotossíntese. Então, a imagem tem como representante dos organismos produtores a planta e as plantas realizam a fotossíntese como processo de obtenção de energia. Letra B. Liste os seres heterotróficos, ou seja, aqueles que se alimentam a partir de outras fontes, né, de outros organismos, dessa cadeia alimentar. Então, quem são os heterotróficos aqui? Nós temos o gafanhoto, né, o sapo e os micro-organismos que são decompositores. Então, todos eles são heterotróficos, não produzem o próprio alimento, se alimentam de outras fontes. 4. Observe a lista de animais abaixo e agrupe-os conforme os critérios de nutrição e respiração. Então, letra A. Seres autotróficos. Quem são os seres autotróficos aqui nesta lista? Aqueles que produzem o próprio alimento. Então, nós temos as plantas, as cianobactérias, né, que realizam fotossíntese também, e as algas. Todas elas, plantas, cianobactérias e algas, realizam fotossíntese. B. Seres heterotróficos de respiração traqueal. Então, nós vimos que os insetos, né, e as lacraias realizam o processo de respiração traqueal, onde o oxigênio entra pelos pequenos túbulos, né, localizados no seu abdômen e são conduzidos para as células através de pequenos túbulos chamados de traqueia. Letra C. Seres heterotróficos de respiração branquial e cutânea. Então, nós temos aqui os sapos, a minhoca, os peixes e as lagostas. Todos eles realizam respiração branquial, ou seja, tem brânquias, e ou cutânea, né, que é aquele processo onde o oxigênio, onde as trocas gasosas são realizadas pelas células ali da pele do animal, né, do organismo. 3. O oxigênio é fundamental para os seres vivos aeróbios, né, que é aqueles que realizam respiração na presença de oxigênio. De que processo esse gás participa no interior das células? Então, o oxigênio participa do processo de respiração celular, também chamado de respiração química, no interior das células, para produzir energia para o organismo. Então, inicialmente, o organismo ele absorve o oxigênio, né, através do processo tanto faz, né, da forma de obtenção de oxigênio. Então, esse oxigênio ele é absorvido, vai para as células do organismo e lá nessas células acontece a segunda etapa da respiração, onde esse oxigênio, né, participa de um complexo processo ali de produção e quebra da glicose para poder produzir energia para aquele organismo.
5. Analise a figura a seguir e coloque as setas indicativas com as respectivas estruturas respiratórias listados sob a figura. Então, inicialmente aqui nós temos essa imagem que mostra claramente a respiração cutânea, né? Que nós temos uma minhoca, um anelídeo, que foi um dos exemplos citados como organismos que realizam respiração cutânea. Então, os gases, né? A troca gasosa, a entrada do oxigênio e a saída do gás carbônico, acontece aqui através das células presentes na pele desse organismo, né, na superfície da pele desse organismo, e aí então ele é levado aqui através da corrente sanguínea para as demais células do corpo desse organismo. Aqui essa imagem representa claramente a respiração branquial, né, realizada pelos peixes e outros organismos também. Aqui no caso dos peixes, a água entra pela boca e sai pela brânquia, né, pelas brânquias. E nas brânquias existem estruturas especializadas, né, como por exemplo a lamela, que é altamente vascularizada, e é ali onde ocorre as trocas gasosas, né, onde o gás carbônico sai e o oxigênio entra. Nessa imagem nós temos um exemplo de respiração traqueal, que acontece principalmente nos artrópodes, né, nos insetos, e o oxigênio, né, os gases, eles são trocados aqui através de orifícios, né, presentes aqui no abdômen desses organismos, e caem aqui em pequenos túbulos chamados de traqueias, né, que vão conduzir esse oxigênio, esses gases, para as demais células do organismo. E por último nós temos aqui uma imagem de um cachorrinho que realiza a respiração pulmonar, né, onde o oxigênio ele é inspirado, ele vai lá para o pulmão e através da difusão ele passa para a corrente sanguínea. A mesma coisa acontece com o gás carbônico, né, que sai da corrente sanguínea, vai para o pulmão e é expirado, né, jogado fora. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma semana. Essa foi a semana 2 do PET volume 5. Eu espero que vocês acompanhem as aulas, as explicações, façam as atividades no caderno ou no PET impresso, né, para quem tem. Preencham os formulários para que eu possa receber as atividades de vocês e registrar a participação. Caso vocês tenham dúvidas ou precisem de ajuda, vocês sabem que eu sempre estou disponível lá nos grupos do WhatsApp, é só me mandar uma mensagem. Pessoal, então eu vou ficando por aqui. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau!